Podcor, o podcast do Correio do Povo do Paraná. Olá, muito boa noite. Aqui estamos nós de volta para mais um Podcor nessa quinta-feira. E hoje eu recebo uma convidada muito especial, ela que também é nossa colunista, ela é engenheira civil, a Mariana Sierpinski, que também é especialista em uma área muito bacana da engenharia, e ela vem contar um pouco da vida pessoal dela para nós, de como ela chegou até aqui, e também falar sobre a área da engenharia e toda essa área tão bacana que ela trabalha todo dia aí para gente. Mariana, seja bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada, fiquei muito feliz por esse convite. Bacana. O prazer é nosso em receber você aqui, Mariana. Mariana, a gente sempre começa o nosso programa perguntando para os nossos convidados assim, quais foram os caminhos que te trouxeram até aqui? Me fala um pouco sobre a tua vida, como foi tua infância, como que você se descobriu nessa área, e aí depois a gente se aprofunda, mergulha mais na questão da engenharia civil. Perfeito. Então, eu sempre gostei muito de matemática, de exatas, e quando a gente gosta disso, normalmente vai para engenharia, vai para alguma coisa de cálculo. Então, como meu pai tinha um material de construção, eu acabei indo para esse caminho. Então, desde pequena eu gostava de brincar nas obras, de acompanhar tudo o que ele fazia lá na loja. E fui para a área da engenharia e desde o primeiro dia da faculdade, eu nunca me esqueço, que eu vi a coordenadora lá fazendo a palestra, apresentando tudo que a gente ia poder aprender no curso. Eu falei para ela, eu tenho certeza que eu escolhi o curso certo. Então, eu nunca tive dúvidas, assim, da área que eu ia seguir. Uhum. E na tua infância, você já tinha alguma ideia disso? Já tinha algo que mexia em você para trabalhar nessa área, além do gosto pela matemática, pelos cálculos e tudo mais? Quando eu era criança, eu sempre falava que eu queria ser veterinária, porque eu gostava dos bichinhos. Mas eu nunca gostei da parte de machucar eles, de ter que abrir, de pegar eles machucado, então me dava um pouco de ruim. Tanto que hoje eu ajudo tudo que eu posso, mas eu sei que não é algo que eu ia trabalhar, porque eu tenho muito dó. E eu sempre gostei de querer construir as coisas sozinha, de querer pensar como que ia ser feito. Na escola eu sempre ia muito além, então eu tinha professores que me davam matérias extras. Então eu gostava muito desses desafios. E eu não conseguia pensar, que é sempre, né, a advocacia, medicina, engenharia, e eu não conseguia pensar em outra coisa. Então eu sempre tive isso de que era engenharia mesmo. A curiosidade já vinha desde pequeno e essa curiosidade te leva para campos que são muito mais, como é que posso dizer, muito mais instigantes, né, do que os campos normais do dia a dia, né? Acho que isso motiva muito, né? Eu também meus pais sempre foram empresários, comerciantes, então eu sempre queria algum desafio, alguma coisa para resolver um problema. Eu não queria, assim, ter que esperar vir alguém para me pedir algo. Então, eu sempre fui já querendo resolver problemas e solucionar de formas mais rápidas, formas mais fáceis. Então, buscar um caminho que solucionasse a longo prazo os problemas. E a engenharia, ela faz muito isso, Sim. né? E na tua adolescência, antes da faculdade, como que foi esse momento ali? Você já atuava junto com a tua família, tipo, sem a formação, é lógico, ajudando no que poderia, né? Como que era? Então, como meus pais sempre tiveram empresas, eu ajudava muito minha mãe na loja, mas na parte de atendimento ao público, fazia as compras, viajava, não era muito direcionado na engenharia. Entendi. E meu pai, há muitos anos, ele começou a construir casas. Hoje ele não constrói mais. E eu fui numas obras com ele quando eu era mais nova, antes da faculdade, e eu lembro que ele falava pra mim, qual é a coisa mais importante que a gente tem que ver quando a gente vai visitar uma obra? Não sei, né? E ele falou pra mim, o projeto. E o que a gente tem que olhar no projeto? Ele falou as legendas e as escalas, para que a gente consiga entender com detalhes o que está acontecendo nesse projeto específico, porque tem diversos tipos de projetos. E a minha mãe, ela se mudou para Guarapuava por questão profissional, e lá eu fiz uma prova de bolsas em um colégio particular, e eu consegui uma bolsa 100% lá. Então, com 15 anos eu já morava sozinha em Guarapuava, que daí minha mãe precisou voltar para cá e como eu consegui a bolsa, eu fiquei lá. Eu consegui 2 anos de bolsa num colégio lá e eu estudava de manhã e à tarde.
Então foi um intensivão assim muito forte na parte de ensino. Lá eu vi que realmente as coisas eram mais complicadas do que a gente estava acostumado, né? E no terceiro ano eu ia continuar lá, porém minha mãe precisou de mim aqui na loja e eu voltei para cá para ajudar ela. E daí estudei num colégio público aqui e daí fui para a faculdade. Muito precoce nessa área profissional sempre, né? Sempre. Você cursou na FAG. Isso mesmo. Eu sou a irmã mais velha, então desde sempre eu precisei cuidar dos meus irmãos, ajudar, porque meus pais são separados, então eu acabei ajudando eles desde pequenininhos, então eu tive que ter essa responsabilidade muito cedo. Já aflorou muito precoce, né? Exatamente. E o curso, como que você viu? Você falou assim que logo no início você já viu que era para você. Mas no decorrer dele, como que foi? Como que você se sentia? Você sentia que realmente era o teu propósito de vida dali para frente? Então, eu acabei me questionando muito. Porque no primeiro, segundo ano é cálculo. Então, eu tava muito feliz, maravilhada. Aí comecei a trabalhar, não estágio. Trabalhar para realmente conseguir pagar as contas, para conseguir conquistar as coisas que precisava, porque naquele momento eu já precisava me manter sozinha. E Cascavel não é uma cidade muito barata. Sim. E eu morava na frente da faculdade, porque eu não tinha muitos meios de locomoção lá. Então, no meu primeiro ano da faculdade, eu me mudei para lá, mais ou menos no meio do ano, para morar lá, porque eu ia de ônibus. E morando lá, eu dividi apartamento com uma menina que fazia arquitetura. E eu tinha, às vezes, um questionamento se é arquitetura ou engenharia. Quando eu vi que ela ficava até altas horas fazendo maquete, recortando papel, eu falei, graças a Deus, não é pra mim, escolhi a profissão certa. E o que acontecia? Para que eu pudesse me mudar para lá, eu precisei ter algumas coisas para fazer no dia a dia. Então, de manhã eu fazia um curso técnico em logística, que era aquele Pronatec que teve, que era gratuito, mas também era numa faculdade particular. E daí eu consegui o FIES para conseguir ficar lá e comecei a trabalhar. Então eu fazia o técnico. No período da tarde, quando eu ainda não trabalhava, eu dormia até umas 2 horas. Daí das 2 às 4 eu estudava todos os dias. Religiosamente eu estudava, porque eu tinha esse hábito de estudar pelo menos 2 horas por dia. E à noite eu ia para a faculdade. No decorrer da faculdade, eu comecei a dar aulas particulares para os meus amigos. Comecei a vender matéria, resumo. Então, eu fazia muita renda extra, que veio lá da minha família, né? De fazer dinheiro, de trabalhar, empreender. Então, sempre fui fazendo isso. Que bacana. E nesse percurso ali, você falou que tinha uma colega que fazia arquitetura. E você não se via nessa área, né? Mas, assim, qual que é a relação hoje em dia com o pessoal da arquitetura? Como que você... tem muito a ver, né? No campo ali da construção no geral, sim. Né? Tem muito a ver, apesar do pessoal ter dúvidas do que é a arquitetura, o que é a engenharia. A gente tem uma relação muito grande. Os trabalhos, eles se complementam. Então, nós não nos vemos como concorrentes. Sim. A gente se vê como parceiros. Sim. E essa é a forma correta de você ver um profissional de todas as áreas. Qual é a principal diferença? O arquiteto, eu brinco que ele vai deixar bonito, ele vai deixar uma qualidade melhor na questão de usabilidade, na questão de iluminação, a questão de bonito e conforto. O engenheiro, ele vai deixar de pé. Eu brinco que é basicamente isso. Então, se você for ver uma casa, não generalizando, porque tem engenheiros que também fazem esse trabalho, mas se você for ver uma casa que um engenheiro fez, ela vai ser quadrada. Se você for ver uma casa que um arquiteto fez, ela tem detalhes, ela tem uns avanços, ela tem, às vezes, até uns círculos, ela tem... É muito diferente. Então... Une a estrutura resistente com a estética. Eu sempre brinco que o arquiteto, ele cria e o engenheiro faz a criação do arquiteto ficar de pé. Então, é uma relação bem, bem legal e é necessário você ter os dois numa obra. Sim. O que normalmente não acontece. Bacana. Depois que você finalizou a faculdade, quanto tempo levou para você fazer a tua pós? É muito legal essa história. Eu sou muito católica, sou muito religiosa, então eu sei que Deus, ele faz as coisas como tem que ser. Então, um pouquinho antes de eu me formar,
Eu trabalhava numa importadora, então depois que eu fiz o técnico, eu comecei a trabalhar numa importadora. Trabalhei uns 3 anos lá, eu trabalhava até 5h40 e de lá eu ia para casa e depois ia para a faculdade. Quando eu estava ali no 8º período, que é terminando o 4º ano da faculdade, eu falei, eu preciso fazer estágio, não trabalhei na área, eu não sei nada. Porque até então tava vivendo, né? Tava só trabalhando para pagar as contas. E na faculdade só teoria? Só teoria. Só teoria. E não que a faculdade não me ensinou, a faculdade me ensinou muita coisa, aprendi muito, mas a prática, ela é essencial. Sim. Principalmente na nossa área, que é vivência mesmo. A teoria, Dia a dia, ela é lindo na teoria. Quando você vai na prática, você tem que dar alguns ajustes ali. Aí, eu tive 2 oportunidades. Eu tinha um estágio meio período, que não me pagava um valor assim que era o suficiente para eu viver. E eu tinha um estágio na prefeitura, que me pagava 3 vezes mais, porém eu não tinha... era um estágio ali de 1 ano e depois daquele 1 ano acabou. Então, eu fui nessa oportunidade de R$500, que era nem devia falar, né? Fui nessa oportunidade que o salário era menor, porém, era um profissional que ele atuava em várias prefeituras, ele também atuava em bancos, que é o que eu trabalho hoje, e ele também atuava em construções para venda. Então, ali com ele, eu tive a experiência que eu teria na prefeitura. Eu fui responsável ali, eu nunca me esqueço, eu tinha uma moto. Então eu cheguei lá, no primeiro dia ele já me entregou a chave do escritório e falou: agora você vai abrir o escritório, você vai fazer o café, você vai atender os clientes. Eu falei, caramba, vou fazer tudo aqui. Ele já tá, né, confiando em mim. E lá eu aprendi muito, eu sou muito grata a ele. Hoje eles são meus clientes em algumas demandas. E fiquei lá por quase 3 anos também. Perfeito. O que aconteceu no final da faculdade? No 10º período, foi a primeira vez que eu tive uma matéria que me abriu os olhos, assim. Porque até então, era a engenharia que eu queria. Eu sabia que a engenharia tinha várias frentes, mas eu não queria obra e não queria projeto. Porque nesse estágio eu vi que eu não queria nada disso. Então foi ótimo. Mas o que eu vou fazer? Então, tive uma matéria de um professor que, assim, guardo muito ele comigo aqui, que era de perícias judiciais. Nessa matéria, a gente viu sobre laudos, a gente viu sobre como que era um processo, como que era o contato com o juiz. Então, aquilo me chamou muita atenção. Eu não sei como, não sei porquê. Eu entrei numa pós em janeiro de 2019, no outro mês que eu me formei. Então, eu me formei em dezembro e em janeiro eu entrei numa pós de avaliações e perícias. Aí tinha essa pós na FAG, onde me formei, mas os professores eram os mesmos da graduação e eu sempre quis algo diferente, sempre quis aprender alguma coisa nova. Então, eu pensei, poxa, vou buscar alguma coisa a mais. E fui para a Foz. Fiz a pós presencial, então é uma coisa que hoje já não acontece mais. E ela era um final de semana por mês, por 20 meses. Lá eu aprendi muita coisa mesmo. E realmente coisas que eu trabalho hoje. Os laudos e perícias. Laudos de avaliação, perícias. Eu brinco que eu trabalho com problemas de obras, né? Então, se alguém tem um problema na obra, eu vou conseguir te orientar sobre como resolver esse problema. Quem você tem que chamar, o que você tem que fazer, porque muitas vezes as pessoas, elas sabem como solucionar agora. Elas não sabem como solucionar para sempre. Elas só maqueiam. Então, isso dá uma dor no coração. E essa é a tua carteira principal de clientes? O pessoal que precisa que você resolva um problema estrutural de uma obra? Não. Não. Eu brinco que eu resolvo os problemas, mas hoje o meu principal foco é a questão de avaliações de imóveis. Ah, tá. Então, onde que entra a avaliação de imóveis? Ele é um trabalho que corretores fazem, mas é diferente. São trabalhos diferentes. O corretor, que o pessoal confunde muito. Que você tem. Exato. O corretor, ele faz um parecer opinativo. Então, ele faz um parecer com a opinião dele do mercado. O engenheiro
e o arquiteto, quando eles fazem um laudo de avaliação, ele é de acordo com a norma. Então, a gente precisa seguir a norma e seguir vários parâmetros. A partir disso, a gente vai olhar a estrutura do imóvel, um padrão, o estado de conservação, onde que ele está inserido, quais são as características. Por exemplo, um imóvel lá no Rio Bonito, que teve o tornado, ele não vai valer a mesma coisa que um imóvel aqui em Laranjeiras, porque ele passou por algumas coisas. Regiões no Rio Bonito que não foram atingidas, os imóveis poderiam valer X e agora eles valem 2X, valem o dobro, porque a demanda está muito grande. Sim. E tem poucos imóveis na oferta, né? Então, a gente analisa tudo isso. E hoje, o meu principal foco é esse. Porém, quem que a gente atende, né? A gente atende muito situações judiciais, que daí entra as perícias, que é na parte de divórcios, a questão de solução ali de sociedade, porque a gente vai analisar todas as benfeitorias que essa empresa tinha. A gente analisa também quando alguém falece, né? Então, espólio, que a gente fala, para a questão de o que vai ficar para quem. Então, quanto que valiam os bens da pessoa para ir para os herdeiros. Várias coisas nesse sentido. Então, você avalia e aí, a partir disso, também sai um valor daquele imóvel. Não só a questão estrutural, também vai... A avaliação, o objetivo é valor monetário. Entendi. Ela não é a questão estrutural. Na questão estrutural, aí já vai para manifestações patológicas, que são os problemas de obras. Aí a gente também faz, mas não é o nosso foco hoje. Compreendo. Você citou a questão do Rio Bonito como um exemplo, né? Ali aconteceu muito assim de vocês, tipo, o cliente vir até vocês ou vocês que vão até o cliente, nesse caso? Na questão do Rio Bonito, o escritório foi em parceria com o CREA e com o IBAP, que é um Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, para auxiliar na questão da estrutura das edificações. Então, a gente trabalhou em conjunto com a Defesa Civil, a gente ficou quase uma semana lá, auxiliando voluntariamente para ir nos imóveis e verificar: olha, vocês vão precisar sair dessa casa, porque ela pode cair. Olha, esse cômodo vocês vão precisar isolar, porque tem algum risco. Aqui tá tudo bem, podem ficar. Então, a gente auxiliou nesse caso e a gente fez laudos para a Defesa Civil poder repassar. Foi algo muito diferente, algo ao extremo mesmo, para dizer, você pode ficar aqui ou você não pode ficar aqui, que tem risco a tua vida. Exatamente. O objetivo nosso lá era preencher uma ficha mostrando se tinha problema ou não, qual a gravidade do problema. E com os nossos laudos, que veio gente do Brasil todo auxiliar, eles conseguiram repassar aqueles 50 mil reais. Então, foi a partir dessa análise nossa que foi passado aqueles valores para as famílias. Entendi. No site de vocês tem uma coisa que vocês deixam bem claro, é que vocês não constroem, né? Me explica um pouco isso, para que as pessoas também compreendam. Por que eu deixo muito claro que a gente não constrói? Tem um Sherpinski aqui na cidade, mas não sou eu e não é meu pai, é o Sandro. Ele faz obras. Porém, ele não é engenheiro. Então, quando o pessoal pesquisa na internet, eles acham eu. Então, eles acabam me procurando. Então, eu já deixo esse aviso, tanto no WhatsApp, tanto no site, para a pessoa realmente não perder tempo para ir vir falar com a gente. Para ir para o profissional correto. Se ele quer construir, o outro vai e procura a empresa certa. Engenharia com você mesmo. Exatamente. Hoje você tem colaboradores trabalhando com você ou você atua sozinha nessa área? Eu tenho 2 colaboradores. Uma colaboradora, ela está de licença maternidade, que era meu braço direito quando ela estava ali no escritório. E eu tenho o Adrian, que ele se formou faz uma semana na engenharia. Então, ele veio no escritório num momento ali para ajudar em demandas iniciais. Hoje ele é nosso auxiliar de engenharia. E agora que ele se formou, eu tô passando gradualmente algumas coisas de engenharia para realmente ele conseguir atuar como engenheiro ali no escritório. Ele vai se desenvolver junto com a empresa. Exatamente. Faz 1 ano e meio que ele está ali, então ele foi evoluindo. Já está 1 ano e meio, não chegou agora que está finalizando. Ele foi ali durante a época da faculdade, mas ele não veio fazer estágio. Ele veio de auxiliar já, para ele já ir aprendendo algumas coisas para poder atuar como engenheiro quando se formasse. Assim como você pegou toda essa bagagem no teu trabalho lá na transportadora, que você falou, né? Importadora.
e também a questão do curso de logística, né? Imagino que tudo isso soma muito também para ele ali, porque você já é uma profissional com 5 anos na área, né? Você estava me falando, né? Isso, eu me formei em 2018. O escritório, ele tem 5 anos, mas já vai fazer 6... 7 anos que eu sou formada. 7 anos que eu sou formada. Nesse período você atuou para outras empresas ou atuou sozinha, freelancer, digamos assim? É uma história muito legal também. Adoramos histórias assim. Eu me formei e continuei nessa empresa, que eu estava lá fazendo estágio. Então, eu brincava que eu era engenheira, mas eu trabalhava de estagiária. Mas aí, o que acontece, né? Tem aquela brincadeira que todo engenheiro, quando se forma, vira Uber. Eu fiz parte dessa história. Sério? Sim. Quando eu me formei, eu continuei trabalhando de estagiária nessa empresa. Então, eu não tinha carteira assinada, não tinha registro, não tinha nada. Meu pai sempre falou pra mim que eles me pagavam pra me ensinar. Realmente, eu aprendi muito. Mas o combinado era que quando eu me formasse, eu ia ser efetivada como engenheira e isso nunca aconteceu. Então, eu fui buscando outros meios. Como eu estava fazendo a pós, a minha coordenadora da faculdade, a gente é muito próximo até hoje, ela me indicou para uma empresa que trabalhava para a Caixa, para o Banco do Brasil. E eu comecei a ser engenheira da Caixa do Banco do Brasil através dessa empresa. A partir disso, eu trabalhava com ela, fazia o estágio, que não era mais estágio, trabalhava de Uber, e ela tinha uma empresa de eventos. E eu também ajudava ela nos eventos. Mas daí dormia quando? Então, como esse estágio era de manhã, e essa empresa que eu trabalhava para a Caixa, a gente viajava 2 vezes por semana, mais ou menos, eu tinha algumas tardes livres, que era quando eu fazia Uber, e tinha alguns eventos no final de semana, então ainda dava para recém-formado a gente dá um jeito. Sim, tá com toda a força ainda, né, para correr atrás. E essa bagagem toda que você construiu também vai muito além do conhecimento, né? Vai a resiliência, a busca por alcançar o que você realmente queria e não se abater diante de uma dificuldade, né? Então, eu acho muito bacana isso que você citou tudo aí. E como que você se vê hoje em relação a Mariana de 7 anos atrás? Eu nunca imaginei chegar onde eu tô hoje. Nunca. Hoje, a gente já atendeu mais de 10 estados do Brasil. A gente atende mais de 50 prefeituras ativas hoje. No país todo? No Brasil também? Todo, prefeitura também. A gente atende vários bancos também. Por processo licitatório daí esses ou é... Banco é credenciamento. É uma forma de licitação, mas é um credenciamento um pouco diferente. Sim. São casos mais complexos. E, através disso, eu criei um curso para ensinar engenheiros e arquitetos a credenciarem nos bancos. Então, eu tenho mentoria em que eu vou pegar você na mão e vou te ajudar, que é um valor mais agregado. E tem um curso que você compra e faz de forma online, que é um sonho que eu tinha há 2 anos e agora eu consegui colocar em prática. Então, é uma conquista muito legal. E por que eu criei empresa, né? Quando eu estava nesse rolê aí de 4, 5 empregos, que todo mundo, uma vez na vida, passou por isso, né? Sim. Não adianta. Veio a pandemia. E na pandemia, em março, eu não pude trabalhar com mais nada disso. Acabou os eventos. A profissional que me contratou para trabalhar para a Caixa e Banco do Brasil falou, olha, agora que eu não tenho mais os eventos, eu vou ter que eu atender. Não vai dar para você, porque daí eu vou ficar sem nada também. No estágio, eles também cortaram e eu fiquei sem nada. Aí, a partir disso, eu criei minha empresa. Eu falei, já que tá tudo perdido, vou criar minha empresa. E fui atrás de um pai de uma aniversariante de um dos eventos que eu atuei, que ele tinha uma incorporadora. E fui lá, fiz uma reunião com ele e apresentei que eu estava abrindo a empresa, porque a gente acaba conhecendo as pessoas nos lugares, né? E ele foi meu principal cliente por 2 anos. Com ele eu atuei avaliando imóveis para leilão da União Federal, então eu tive uma bagagem bem legal. E a partir disso eu fui começando a conhecer pessoas, no começo eu fazia 1 laudo de avaliação por mês, no segundo ano eu fiz 8, ano passado, em 2024 a gente fez mais de 350 laudos, em 2025, só em janeiro, a gente fez 200 laudos. Caramba, então a gente coisa, né? foi evoluindo. Você vê que todo esse processo que você vivenciou ali
Até mesmo as questões assim que foi dificuldade para você te levou a conhecer uma pessoa que meio que abriu a primeira porta para tua empresa, né? Exatamente. Então, muitas vezes a gente precisa ser resiliente porque a gente tá passando por um momento difícil. Até eu tô fazendo a quaresma com o Frei às 4 da manhã e ele falou hoje, né, que a gente precisa ter paciência. Então, muitas vezes, quando a gente tá passando por um momento difícil, não é porque Deus não gosta da gente, não é porque, meu Deus, eu fiz algo muito errado na minha vida e agora eu tô pagando. As adversidades vêm para todo mundo, né? Muitas vezes você não tá preparado para o que você precisa fazer. Se eu tivesse tudo isso que eu tenho hoje de estrutura naquela época, talvez tivesse subido para a cabeça. Talvez eu não conseguisse atender com qualidade os clientes da forma que eu atendo hoje, não tinha todo esse conhecimento, não tinha viajado para tantos lugares, porque por mais que a gente trabalha bastante, eu também busco muito conhecimento. Então, eu vou para congressos. Agora, em novembro, eu fui para um congresso em João Pessoa, na Paraíba. Fiquei uma semana lá. Maior evento de avaliações e perícias que tem. Que bacana. Participo de muitos seminários, então a gente continua estudando. E fazendo muito networking também. O objetivo principal dos eventos é networking. Com certeza. Como que é a Mariana professora que dá o curso, que dá a mentoria? Como que é esse processo teu no dia a dia? Eu ajusto ali com a minha agenda. Eu tento, assim, tem muitas vezes que eu acabo indo mais para a parte Mariana professora do que a parte da Mariana engenheira ali atuando. Porque se realmente eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu brinco, se eu fosse uma esposa troféu, eu hoje daria aula. Se eu não precisasse de salário para viver, eu daria aula. É o que mais te motiva hoje. Mas eu junto com a engenharia. Então, meus alunos hoje, a maioria deles não é do curso online, é das mentorias, porque são pessoas que já compraram algum curso, se frustraram, não conseguiram fazer e precisam de alguém para pegar na mão. Então, eu sou aquela pessoa que vai ouvir tuas dores, vai te mostrar caminhos fora da caixa. Então, vai estar muito mais próxima do que um curso assim, só, comprei um curso, vou fazer. Exatamente, eu sou muito criativa. Eu teimei muito com isso por muito tempo, mas por eu ser muito criativa, eu vou ver formas de resolver o teu problema que talvez você não viu e tá ali na tua frente. Então, é bem legal esse trabalho. E mais uma vez eu repito, tudo isso vem da bagagem, a questão da logística, a formação específica nessa área que você atua todo dia, né? Exatamente. Então, essa bagagem toda te ajuda também a ter essa visão mais ampla para ensinar os teus mentorados. Exatamente. Eu fico muito feliz quando eles me mandam mensagem que consegui ser aprovado. Eu tenho alunos que, inclusive, fizeram uma mentoria comigo e mandaram o documento para o banco e começaram com algumas dicas que eu dei, começaram a atender outros tipos de clientes e abandonaram o banco. Agora estão trabalhando só particular, fazendo o que a gente ensinou ali, mas ganhando muito mais do que às vezes só em bancos, porque o pessoal fica ali fechado, que eu vou atender só esse cliente. Eu brinco também que na área de avaliações, eu trabalho com avaliações, mas eu tenho prefeituras, eu tenho clientes particulares, eu tenho bancos, eu tenho perícias, eu tenho fábricas, indústrias, incorporadoras. É uma gigante e tudo é o mesmo trabalho. Só que complexidades diferentes, claro. Sim, entendi. A questão assim dos teus clientes, o que você diria para eles hoje, para quem ainda não é teu cliente? Vamos abrir o espaço. O que você diria para as pessoas assim, que estão precisando de alguém que tem essa tua especialidade e não está encontrando um profissional na área? O que você falaria para eles? Eu vejo muito aqui na cidade, então o meu vai ser bem aqui para a região mesmo. Tem muitos imóveis que as pessoas compram que elas não recebem um manual de como cuidar do imóvel. Isso pela norma de desempenho é obrigatório, mas as pessoas não fazem. Então, se você comprar um imóvel novo, sempre exige um manual, igual o manual de um carro, para você saber qual é a responsabilidade do construtor, qual é a tua responsabilidade, o que você tem que fazer para manter o teu imóvel por mais tempo, por quanto tempo a garantia daquela pintura. Vou falar da pintura porque é o que a gente mais trabalha hoje lá na loja, né? Quanto tempo que a pintura precisa estar boa? De quanto em quanto tempo você tem que pintar? Se acontecer alguma questão de infiltração, alguma trinca,
quando você tem que se preocupar. Isso eu trago muito nas colunas também do jornal, de como que você precisa analisar cada caso. Então, se você comprar algum imóvel, você não recebeu um manual, entre em contato com a gente, que a gente vai te ajudar a entender quais são as necessidades. Se você comprou um imóvel recentemente e está dando algum problema, falou com a construtora, com a imobiliária e eles não estão conseguindo te ajudar, manda uma mensagem para nós, a gente orienta. Então, a gente vai te auxiliar ali nas tuas principais dúvidas para entender se realmente a gente precisa fazer uma vistoria lá ou se você só conversando com o construtor você já consegue resolver. Eu não fazia ideia que precisaria de um manual e acredito que a maioria das pessoas também não tem essa. E daí acaba sendo engambelado, às vezes, por algum profissional que, né, não tem essa questão de entregar o que realmente precisa ser entregue. E você falou que é uma questão até legal, né? Por norma é obrigatório. A gente já conseguiu até reverter muitos casos judiciais por isso. Porque você é um leigo que você está comprando um imóvel. Uhum. E você não sabe que você precisa limpar a calha a cada X tempo. Se der um problema na tua casa, porque a calha está suja, teoricamente a culpa é sua. Mas você não sabia. Sim. Quem tinha responsabilidade de te orientar sobre como usar o seu produto, que é a sua casa? Quem te vendeu. Então a gente tem tudo isso, assim. É uma coisa bem triste, porque a gente acaba vendo várias coisas que não são bem feitas nas obras, mas a gente consegue ajudar bastante, muitas vezes até sem precisar ir no imóvel, porque muitas empresas falam assim, tua casa tem garantia de 5 anos. Não é assim. Não é 5 anos. Cada coisa tem um tempo de garantia. Entendi, bacana. Mariana, agora falando um pouco sobre a tua coluna, me conta por que a casa está lá à noite. Eu sempre busco algumas curiosidades pra gente trazer, né? Muito bacana essa, inclusive. Então, o que acontece? Durante o dia, a casa ela recebe muito sol, então as paredes esquentam e à noite ela vai esfriando. Então ela tem essa movimentação e ela vai acabar estralando. Então não é nenhuma assombração, não é fantasma, não é nada, é normal. Que bacana. Mariana, tem alguma pergunta que eu não te fiz e que você acha que é interessante você responder pra gente, para os nossos telespectadores? Acredito que a gente conseguiu falar, assim, bastante coisa, né? É só contar onde que é o nosso escritório, né? Então, que é interessante. O nosso escritório, ele fica do lado da Sierpinski Tintas, não é junto. Às vezes o pessoal acha que eu trabalho na loja, então não, é um escritório separado, independente, que não tem vínculo ali com meu pai. São empresas diferentes. Fica ali na frente da Colombo, anexo a Localar, que é uma casinha que tem nos fundos. Então, nosso escritório fica lá. Então, se quiserem chegar lá, tomar um café, a gente tem os chocolatinhos personalizados. Vou até mandar para vocês depois, que a gente recebe todo mês um sabor diferente. Então, vão lá nos visitar, nos conhecer, tirar as dúvidas. A gente vai estar lá muito feliz para receber vocês. Mariana, muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer e uma honra conversar com você. Acredito que foi muito esclarecedor para todo mundo, né? Porque todo mundo mora, todo mundo tem um espaço, um prédio para trabalhar, enfim. E mais uma vez agradeço a tua participação aqui. E ficamos por aqui. Na próxima quinta-feira a gente retorna com mais um Podcor. Agradeço mais uma vez a Mariana, agradeço também aos nossos patrocinadores, a Que Impressão, a Gráfica Correio, e voltamos na próxima quinta-feira com mais um Podcor. Um abraço a todos e até lá. Tchau, boa noite.